Estamos no primeiro Fórum Cearense de Famílias Empresárias. O evento é organizado pela RS Governance e Astor Capital, e o nosso meio soma como parceiro desse grande encontro. Rafael Saldanha, sócio da RS Governance, conta sobre o propósito do evento nesses 2 dias. Então, o evento foi montado pensando como uma família que se preocupa com governança, longevidade e gestão dos seus próprios negócios, qualidade de vida, e que começa a se preocupar com tudo isso, como é que ela organiza, como é que seria esse passo a passo. Então, foram pensados 6 blocos, que é muito comum de a gente viver isso na consultoria, de que a família começa a olhar para si, para as dinâmicas internas, para aspectos psicológicos e solucionar problemas internos. Então, tudo isso tem que vir para a mesa para haver uma superação e que a empresa e que a família, de um modo geral, tenha ganhos com isso. E eu acho que está sendo muito rico para todos eles ter essa visão, vamos dizer assim, mais ampla da perspectiva de ir para todos os lugares que a família deve olhar. Sendo o primeiro palestrante do evento, Fernando Sintra abordou como um foco das soluções está nas pessoas. Olha, eu transmito de novo o conselho que deu Chesterton, esse pensador inglês. Ele escreveu um livro, Qual é o Problema do Mundo? E ele falou que, em certo sentido, num sentido eterno, a resposta a essa questão é muito simples. Eu. Quando nós partimos de que nós somos o problema, que nós é que temos que colaborar e nós é que temos que mudar, as coisas ficam claras. Porque quando nós partimos de uma mudança pessoal, é o movimento necessário. Às vezes a gente pode falar assim, não fui eu o causador do problema. Às vezes surge uma discussão familiar, eu diria, o importante não é ter razão, é evitar uma discussão e evitar uma briga. Então, se um dos dois não quer brigar, aquilo se resolve. E quando um dos dois toma a iniciativa, por exemplo, de pedir desculpas, aquilo se quebra e o outro vai admitir a sua parcela. Mas nós temos uma tendência de amor próprio muito forte a se apegar a 1% de razão que nós podemos ter numa questão. Então, para uma empresa dar certo, e mais no caso de uma empresa familiar, é preciso que a família esteja bem. E para que a família esteja bem, cada um de nós tem que estar muito bem. Que é muito afinado, tentando melhorar, sabendo que nós temos sempre ter uma capacidade de autoconhecimento e autocrítica para melhorar a cada dia. E o ambiente familiar é muito propício a isso. Por quê? Porque há amor. Acho que todos nós aqui, fugindo, já dando um exemplo, né, mas derivando um pouco, todos nós às vezes reclamamos da correção da mãe, mas nunca pensamos que ela não nos ama. Precisamente porque nós nos sentimos amados, nós aceitamos a correção. Fala, minha mãe é que tinha razão, minha mãe é que tinha razão. Claro, quando a gente vai crescendo, a gente às vezes perde essa elasticidade que a criança tem. E é muito, muito importante e fundamental guardar essa capacidade de mudança pessoal para impactar o ambiente familiar, a empresa e depois a sociedade. Com uma visão humana, Liana Aragão abordou sobre união familiar, identidade, propósito e valores. Então, na verdade, o grande desafio realmente é esse da comunicação, Esse desafio de que nós crescemos na família e a gente acha que por ser próximo, por estar convivendo todo dia, não precisa serem ditas algumas coisas. Fica subentendido que eu já sei o que o outro quer, o que o outro pensa, o que ele vai dizer, e a gente ignora essa troca, E como eu tinha comentado, a comunicação de diálogo, ele começa pela escuta. Eu preciso escutar o outro, entender o que ele está querendo, e a gente vive nessa ansiedade, tanto de confirmar o que eu quero, para que o outro faça o que eu quero, do que nessa importância que é de, às vezes, o que ele está pensando nem é o que eu achava, ou que ele tem que adivinhar o que eu estou pensando. Isso fica muito claro, acho que em todos os ambientes, mas a empresa familiar mais ainda, porque eu tendo a transferir o que eu sei do meu irmão na vida pessoal e familiar para aquele meu irmão que ele é diretor e gestor de uma área, Então a gente precisa abrir o olhar um pouco para esse novo, mesmo que o novo tenha a intimidade de eu conviver há muitos anos. Então o diálogo, a comunicação, o tempo, que eu acho que a gente vive hoje toda hora nessa pressa, a gente escuta áudio em volume 2, em velocidade 2, e a gente perde essa curiosidade com o que está próximo, com o que está ali todos os dias. Eu acho que isso é um grande exercício, um grande desafio para a gente. Obrigada, pessoal. Degas, é um prazer ouvir aqui a sua história, seja bem-vindo. No palco, Carlos Degas apresentou sua trajetória pessoal e mostrou como desenvolver inteligência para focar em investimentos familiares. Eu faço parte do negócio familiar e é um desafio muito grande, É um desafio de você conciliar as questões profissionais de governança e competência e estratégia, e você ganhar o jogo com um laço, com a afetividade, com a missão da família, o papel da família, que às vezes está ali por gerações e gerações.
essa linha tênue entre um lado e o outro que eu descrevi, ela não é fácil de navegar. E quando você cruza muito de um lado para o outro, né, e dá peso muito grande num lado, você perde o poder da família, né? Então, acho que essas são as questões principais. Para finalizar a manhã do primeiro dia do evento, os palestrantes se reuniram em uma mesa redonda para discutir sobre legado, perpetuidade e os negócios de família. Falando sobre os desafios da gestão em empresas familiares, Valdemar Barros marca presença no evento. Nós tivemos o privilégio de conversar com todos sobre governança e gestão nas organizações. A gente sabe quão fundamental é nos dias atuais sermos protagonistas da nossa vida, das nossas organizações, preservando os valores das nossas famílias empresárias e aprendendo a sair de um modelo fusionado para um modelo mais integrado, mais diferenciado e que nos permita levar em consideração toda a complexidade e nível de incerteza em que nós vivemos, mas ao mesmo tempo com uma grande oportunidade de aprendizado e geração de resultados superiores, construindo legados, preservando legados e permitindo que a gente se dê a chance de desaprender, de aprender e ao mesmo tempo de contribuir para uma sociedade melhor. Depois, o diretor-geral do Grupo Cidade, Edson Ferreira, conversou com Rafael Saldanha e Valdemar Barros. Olha, acho que falar sobre governança hoje dentro das organizações é uma necessidade muito clara. Por quê? Porque a governança ela tem pilares. E esses pilares eu posso começar pela transparência. Qual a empresa familiar hoje que pode ou não crescer através não tendo transparência? É algo quase que impossível. Então a transparência é um pilar muito importante. O outro é o que a gente fala de accountability, ou seja, é a prestação de contas dos executivos. Eu, como executivo, dentro de uma empresa familiar, eu necessito prestar contas, não só eu, como todo o time. Somado a isso, eu tenho uma equidade, ou seja, eu preciso dimensionar na organização que todos sejam tratados de maneira igual, todos tenham efetivamente liberdade, segurança psicológica, para que no momento que ele não seja bem tratado, ele possa se reportar a uma outra pessoa. E o outro ponto principal chama-se responsabilidade corporativa. É o dever fiduciário, como a gente pode dizer, ou seja, apresentação de relatórios, responsabilidade com os stakeholders. Então, tudo isso é o que permeia hoje uma organização de empresa familiar e que isso que certamente trará longevidade para o negócio. Entrando no tema inteligência jurídica e tributária, Bruno Coelho, Rafaela Mello e Danilo Teixeira abordam diferentes vertentes do assunto. Primeiramente, é uma honra, né, da nossa parte da RSG trazer um evento para Fortaleza como esse, com pessoas tão qualificadas, né? Hoje eu acho que foi um dia enriquecedor, com aulas, palestras impressionantes, um nível técnico de vivência, de experiência. Eu acho que a população cearense ela ganha hoje mais um capítulo no empresariado cearense, né? E no final do dia a gente conseguiu contribuir um pouquinho com essa parte jurídica, né? Falando um pouquinho de planejamento sucessório, claro, atrelado sempre à governança, né? Para trazer segurança, perpetuidade e uma maior segurança ao patrimônio familiar. Então é uma satisfação participar. Eu acho que, como eu disse, né? É um novo capítulo se inicia nesse estado com relação a esse tema e a gente pretende trazer ainda outros eventos, outras oportunidades e cada vez mais pessoas qualificadas e gabaritadas para trazer conhecimento ao nosso povo nordestino. Assim, finalizamos o dia 1 do primeiro Fórum Cearense de Famílias Empresárias. Até mais!